Se fosse uma empresa listada na Bolsa, ela teria crescido 100 mil por cento em 15 anos. Faturamento anual, 12 bilhões de reais. Esqueça a boca de fumo. Hoje a holding opera 1.000 postos de gasolina, movimenta 30 bilhões em fundos e exporta para 28 países. Eles não são mais uma gangue. O PCC virou uma multinacional invisível, que já fatura metade de uma Localiza. Veja essa análise detalhada que fizemos dessa organização criminosa como uma empresa. Então, curte, comente e inscreva-se no canal. Bem-vindos! Hoje a gente vai fazer uma análise de uma das empresas mais fechadas e, ao mesmo tempo, mais lucrativas do Brasil. A ideia aqui é olhar para o crime organizado não como uma simples gangue, mas como um verdadeiro conglomerado corporativo. Para a gente conseguir entender a real dimensão disso, vamos fazer um exercício de imaginação. E se a gente analisasse o PCC não apenas como um caso de polícia, mas como um estudo de caso de negócios? Um negócio de altíssimo risco, claro, mas com uma estrutura impressionante. E aqui está o número que muda completamente o jogo. 12 bilhões de reais. Essa é a estimativa mais recente do faturamento anual deles. É um valor que coloca essa organização no mesmo patamar de grandes empresas da economia brasileira. Ok, para a gente entender como se chega nesse número, a nossa análise vai passar por 5 pontos principais. Vamos lá. Primeiro, vamos começar pela análise corporativa. É fundamental entender como essa entidade toda se organiza. Olha, é muito importante deixar claro. A gente não está falando de uma gangue de bairro. O que os investigadores descrevem é uma verdadeira holding criminosa. É como se fosse uma empresa-mãe, sabe? Que controla um portfólio enorme de outros negócios, usando o lucro do crime como capital para se expandir na economia legal e com presença global. E quando a gente fala em global, não é nenhum exagero. A dimensão da operação é absurda. São cerca de 40 mil membros só aqui no Brasil, presentes em 24 estados. Fora daqui, já existe uma rede mapeada com mais de 2 mil integrantes em 28 países. Eles gerenciam uma rede super complexa de logística e de lavagem de dinheiro que vai da América do Sul até a Europa e a África. Tudo com uma disciplina quase militar, corporativa. Certo, agora vamos para a parte que todo mundo se pergunta. Vamos seguir o dinheiro. De onde vem, afinal, uma receita bilionária como essa? Olha só essa linha do tempo, é de cair o queixo. Em cerca de 15 anos, o faturamento pulou de uns 10 milhões de reais por ano para a casa dos 10 a 12 bilhões por ano. É um crescimento estimado em mais de 100 mil por cento. Isso faz qualquer startup de tecnologia parecer um negócio pequeno. E o motor por trás de todo esse crescimento tem nome. É o tráfico internacional de cocaína. Esse é o core business, o carro-chefe da operação. É daí que vem o fluxo de caixa gigantesco que financia toda a diversificação em outros setores da economia formal. Pois é, e como é que esse capital todo é reinvestido? A resposta está num portfólio de negócios que é, francamente, bem diversificado. Uma das subsidiárias mais impressionantes atua num setor que é vital para a economia do país, o de combustíveis. E eles montaram uma estrutura em escala industrial. E o interessante aqui é a escala. É uma operação que a gente chama de verticalmente integrada, ou seja, eles controlam a cadeia toda. São mais de 1.000 postos de gasolina ligados ao esquema, usinas próprias, uma frota de 1.600 caminhões e até controle de terminal em porto. Essa estrutura serve tanto para lucrar com fraude e sonegação, quanto para lavar o dinheiro do tráfico. 52 bilhões de reais, esse foi o volume bruto de dinheiro que passou por essa cadeia de combustíveis em apenas 4 anos. Isso dá uma demonstração muito clara do poder que essa operação tem para gerar caixa e principalmente para lavar dinheiro. Bom, para conseguir gerenciar essa montanha de dinheiro, a organização precisou criar um braço financeiro super sofisticado. Na prática, funciona como um banco paralelo, que opera bem longe dos radares do sistema financeiro tradicional. E esses números aqui dão uma ideia do poder desse banco. As investigações apontam para 30 bilhões de reais em patrimônio aplicado em fundos de investimento. E tem mais, uma única fintech ligada ao esquema movimentou 46 bilhões em 4 anos. Esses são números de uma gestora de investimentos de médio a grande porte ou de um banco digital já consolidado. Só que a infiltração não para no setor privado. Ela alcança diretamente os serviços públicos que afetam a vida de milhões de pessoas. O transporte público de São Paulo, por exemplo, virou uma área-chave. Por quê? Porque é perfeito para lavar dinheiro e, ao mesmo tempo, garante uma fonte de receita estável e com uma aparência legítima.
R$ 800 milhões. Esse é o valor aproximado que empresas de ônibus sob o controle do grupo recebem por ano em contratos públicos da Prefeitura de São Paulo. É um negócio que garante um fluxo de caixa constante e, claro, uma fachada de legitimidade. Para colocar todos esses números em perspectiva, vamos fazer uma comparação. Como essa empresa se posicionaria em relação às gigantes legítimas que são negociadas na nossa Bolsa de Valores, a B3? Então, a pergunta é: como a PCC SA se sairia se a gente comparasse ela com alguns dos maiores nomes da Bolsa brasileira? É claro que não estamos falando de uma Petrobras ou de uma Vale, mas com esse faturamento estimado entre 10 e 12 bilhões de reais, a organização representa algo entre 35% e 40% do faturamento de uma gigante como a Localiza. É, sem dúvida, um player de porte considerável em qualquer mercado. E tudo isso nos leva à parte mais crítica da nossa análise: o risco sistêmico que essa infiltração generalizada representa para a economia como um todo. Porque essa infiltração não é mais algo pontual, é uma tomada estratégica em pelo menos 15 setores formais. Vai de combustíveis e finanças, passando por transporte público, setor imobiliário, agronegócio, apostas online e até organizações sociais que gerenciam saúde e coleta de lixo. Essa presença acaba distorcendo os mercados e criando uma concorrência totalmente desleal. O impacto disso é profundo. O dinheiro sujo é lavado com a compra massiva de imóveis, o que acaba inflando os preços. Contratos públicos, como os dos ônibus em São Paulo, são capturados prejudicando o serviço e o cofre público. E aí, empresas legítimas simplesmente não conseguem competir com uma estrutura que opera à margem da lei, sonegando impostos e usando a violência como ferramenta de negócio. E isso nos deixa com uma questão final bem complexa. Quando o crime organizado se torna parte integrante da economia formal, como é que se combate esse risco sistêmico? O desafio deixa de ser apenas policial e passa a ser uma questão de salvaguardar a integridade do próprio mercado. Essa foi a nossa análise aqui no Você Especialista. Para mais aprofundamentos como este, não deixe de se inscrever no canal. As informações apresentadas são baseadas em investigações e relatórios públicos e se destinam a fins analíticos e educacionais.